Acabou-se a brincadeira. Cruzeiro querido, tão combatido jamais. Muito boa noite, Foro Esporte do Linha de Passe. Olha aí a festa do Muxucuna, que derrotou o Cruzeiro em pleno Mineirão, 2-1, fez 1-0, o Cruzeiro empatou num pênalti bastante discutível, sofrido pelo Dudu e cobrado pelo Gabigol, mas a equipe equatoriana conseguiu o resultado histórico na sequência, depois de uma cobrança de escanteio. O Cruzeiro, lanterninha do seu grupo na Copa Sul-Americana, 2 jogos, 2 derrotas. Tivemos também resultados surpreendentes na Copa Libertadores. Um que não é surpreendente, mas é inédito. O Bahia derrotando o Nacional em Montevidéu, a primeira vitória do Bahia na história fora de casa na Copa Libertadores. O Palmeiras está no finalzinho do jogo, derrotando o Cerro Porteño no Allianz Parque. Aí um resultado muito esperado e a segunda maior zebra da noite. O próprio pênalti, assim, uma jogada que o Dudu rouba a bola, ele faz tudo sozinho ali. Pênaltizinho, né? Aliás, o pênalti em verificação de 2 etapas no VAR, né? Eu marcaria, vai dar bom. Eu também marcaria, mas tem debate. É discutível, discutível. Jogar. Mas, assim, seria já um presente. E aí, há de se perguntar, assim, tem melhora possível? O Cruzeiro cometeu um erro no começo do ano ao bancar o técnico que já tinha decidido demitir, depois, para não passar a imagem de que fez o processo errado, deixou segurar. Rapidamente percebeu que não ia ter como sustentar, ele saiu. E teve tempo, Leonardo Jardim, porque o time não vai à final do Campeonato Mineiro, tem tempo ali para trabalhar com o grupo. E a impressão é de que o pior jogo do Cruzeiro é sempre o próximo. Sim. Então, assim, não é que, assim, tá naquela fase de, não, vamos dar tempo. A gente quer ver melhora, né? E a gente não vê melhora. Os Pra que jogos veículo foi a piores. entrevista do Pedrinho anteontem? Me fugiu. Aquele fala que gastou dinheiro demais, né? Admitiu erros nas contratações. Isso também não deve cair muito bem no elenco, né, Zupac? Boa noite. André, boa noite. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. Se cai bem no elenco ou não, eu acho que isso nesse momento é secundário. Mas eu tenho a impressão que o Pedrinho deu o recado de que não é pro técnico que ele está olhando. Tempo Esportes. Tempo Esportes. Não é pro técnico que ele está olhando. Ele está olhando pro trabalho. E não é que ele está olhando especificamente para os jogadores. Talvez ele esteja olhando para quem montou esse grupo de trabalho, né? E que culminou nessa situação. Porque a impressão que dá, olhando os jogos do Cruzeiro... Alexandre Matos. O Alexandre Matos, sim. É que há uma incompatibilidade entre aquilo que o Leonardo Jardim acredita que um time deve ter e aquilo que o elenco do Cruzeiro é capaz de entregar. E eu não estou falando em parte técnica. Isso ele falou desde a chegada. Claro, e não é sobre parte técnica. Ninguém aqui vai discutir a qualidade do Matheus Pereira, do próprio Eduardo, do Bolassi, que está no banco, do Gabriel, do Matheus Pereira, do Dudu, do Mateuzinho, do Caio Jorge. Não é sobre qualidade. Do Fagner, não é sobre qualidade. É sobre intensidade, é sobre competitividade, é sobre trabalhar nas diversas funções. E o que mais assustou hoje não foi a derrota, por e sim, porque derrotas históricas, catástrofes em resultados, é ruim, atrapalha, mas acontece. Mas o Cruzeiro jogar pior, finalizar menos que o Muxucuna, que é o 8º colocado no Campeonato Equatoriano, aí temos um problema grave, né? O Muxucuna teve 25% de posse de bola apenas e bateu 12 vezes para gol. 12, com 25%. O Cruzeiro finalizou 10 vezes, 5 em cada tempo. Muito pouco, muito pouco. Então, uma derrota muito preocupante. É para ter dúvidas sobre esse encaixe entre característica do elenco e perfil do treinador, mas pelas palavras do dono, não é do presidente, do dono do futebol do Cruzeiro, ele quer que o técnico fique lá. E ele falou isso na entrevista. Falou que eram mais 2 a 3, de 2 a 3 anos. Então, a impressão que me dá, pelas palavras do Pedrinho, é que a hora que ele tiver que mudar, se ele tiver que mudar, não vai ser no técnico que ele vai mexer. Daqui a pouquinho a gente vai escutar, vai ver as entrevistas do Gabigol e do Matheus Pereira. Antes, o boa noite do Donan. Desde o ano passado, porque algumas dessas figuras já chegaram no segundo semestre de 2024, muita gente projetou que dificilmente esse Cruzeiro daria a liga. O time foi ainda mais reforçado e bem reforçado para 25, e os resultados seguem sem acontecer. Você faz parte de que ala? A de que
não custa esperar, o investimento foi muito alto e não tem muita saída também, é preciso ver o que vai dar, ou as suas esperanças também já foram para o brejo? Dona, boa noite. São pequenas. Boa noite, Plihal, boa noite aos companheiros, boa noite ao fã de esporte que está aqui com a gente no Linha. Essa direção do Cruzeiro, ela trouxe uma agressividade maior no mercado, mas ela quis causar um impacto maior e gerar um barulho. Ela foi muito mais no nome, na grife, do que pensando de uma forma consciente, de uma forma criativa, em jogadores que poderiam se encaixar em uma determinada filosofia de jogo. E a melhor versão do Cruzeiro, nos últimos anos, eu sei que tem torcedor que fica chateado com isso, nos últimos anos não, né? Nesse recorte da gestão do Pedrinho, foi do Seabra. E o que aconteceu? Que era o treinador ainda da fase Ronaldo. Sim. Até setembro. E até a partir do momento que ele vai recebendo reforços, o trabalho vai desandando e principalmente com uma declaração do Pedrinho, o trabalho é minado, né? Uma exposição constrangedora. Não foi nem declaração, o áudio O vazado. áudio que acabou vazando. Que foi uma brincadeira, né? Sim. Não correspondia à realidade. Não houve a conversa que ele relata no áudio entre ele e o Seabra. Não houve. Talvez tenha sido uma carteirada. Que ele está dando para outra pessoa, dizendo, né? Talvez brincando, mas para falar, eu mando, eu faço, eu aconteço. Todo mundo sabe disso. Ele comprou o time, então, tudo bem. Né? Mas nem isso aconteceu. O Fernando e os jogadores tiveram que lidar com a repercussão de uma coisa que não aconteceu. O que só piora, né? Só torna mais grave. Além da postura do Pedrinho, que é cruzeirense, apaixonado, é bilionário, mas eu acho que falha muito no futebol, né? Não existe de fato um projeto organizado, muito nessa questão que o Zupac falou, da falta de uma filosofia de jogo. Desde então, além de ser um Cruzeiro muito frágil coletivamente, que a gente tem visto, ele recentemente deu uma declaração que, para mim, a assinatura da derrota de hoje tem muito numa relação com essa declaração que ele deu ao Tempo Esporte. Porque o que ele diz ali ele admite a incompetência da gestão dele, ele expõe o Alexandre Matos, que ele escolheu e contratou, né, e depositou muita confiança, e ele também expõe os jogadores que ele contratou. Mesmo sem ter nominado ninguém, Mas desvaloriza. Em todas as matérias relacionadas à entrevista, colocaram a foto de quem? Adivinhem. Gabriel Barbosa. Desvaloriza. Gabigol em todos. Isso é uma bomba pro ambiente. Isso desvaloriza o atleta, porque ele não citou nomes, deixou no ar, e ali, para mim, é uma declaração muito mais de um torcedor do que de um dirigente. Ele foi muito mais passional do que profissional. Até porque, desculpa, né, dona? Ele não descobriu agora que salário de jogador de futebol é alto no Brasil. Né? Até porque ele investe no Que Cruzeiro há bastante comissão de tempo. empresário é alta, né? Então. Até porque ele investe no Cruzeiro há bastante tempo. Exato. Desde antes do Cruzeiro virar SAF, ele botava dinheiro no E clube. com todo respeito, o que a gente viu hoje, mais uma vez, os homens da frente do Cruzeiro, do ataque do Cruzeiro, marcam muito pouco. E a corda acaba estourando lá atrás. O Cruzeiro hoje, ele não só perdeu o jogo, ele foi inferior. O Mushuki Runa foi ao Mineirão e foi superior. Marcando, com 25% de posse de bola, tendo mais finalizações, e o Cruzeiro poderia ter perdido até demais no jogo de hoje. Porque é um time desequilibrado. Assim, para qualquer pessoa que acompanha futebol, minimamente, sabia que o Dudu fisicamente não tem mais a mesma intensidade, não vai acompanhar mais na marcação. O próprio Gabigol não é mais o mesmo jogador. E no lado do Dudu, hoje ele voltou com o Marlon, né? O Marlon começou muito mal a temporada. Marlon chegou a virar a terceira opção, né? Com o Kaique jogando quando queria um time mais pra frente, com o Vidalba guardando posição, como ele fez na estreia contra o União lá na Argentina, quando ele queria mais marcação. Hoje ele foi com o Marlon, e com o Dudu voltando menos e com o Marlon numa temporada ruim, e isso vale pro outro lado também, o lado do William. Os dois laterais foram super mal. Os dois lados, assim, avenidas. Assim. E eram pontos que funcionavam muito com quem? Com o Seabra. Especialmente o William, né? O William e o próprio Marlon também teve verdade. ótimos momentos com o Seabra. Aliás, eu me lembro de um pouco antes do Seabra sair, o Cruzeiro fez uma bela atuação na Sul-Americana, da última temporada, né? Contra o Libertad fora no Paraguai. Foi Penúltimo jogo. Exatamente. Jogo de ida. Penúltimo jogo dele. Jogo de ida das quartas de final. Então, assim, Ele ganha aquele jogo no Paraguai, depois empata com o Cuiabá em Cuiabá e é mandado embora. E o Diniz já estreia no jogo da volta com o Libertad. E empata no Mineirão. Exato. Só para finalizar, assim, é até para se debater a importância da SAF. Ter dinheiro é bom,
mas você precisa investir da maneira correta esse dinheiro. Essa SAF é um pouco diferente porque é a SAF de um torcedor fanático, né? Sim. Só que está agindo muito de uma maneira passional. Precisa de um projeto um pouco mais elaborado, mais organizado. O Cruzeiro é um time desequilibrado, gente. É um time mal montado. O elenco parece um Frankenstein. A verdade é essa. Um elenco não tem muito sentido. Vamos rodar agora as entrevistas de alguns dos principais nomes do Cruzeiro depois da terceira derrota consecutiva do time do Leonardo Jardim. Pode rodar. Eu acho que estamos indo numa sequência difícil, né? Sem vitórias. E isso também acaba impactando na confiança da equipe, dos jogadores. Não estamos conseguindo manter o nosso nível. A gente faz momentos bons de jogo, né? A gente consegue chegar bem, depois acabamos tomando gol e aí depois tem sempre correr atrás do placar, isso é muito complicado. Mas creio eu que precisamos nos unir, é um momento complicado. Precisamos estar junto, estar unido, estar confiante, trabalhar bastante para poder voltar às vitórias. E como recuperar essa confiança sem tempo para trabalhar? Eu acho que a gente teve 45 dias praticamente, né? E agora estamos tendo jogos atrás de jogos. Então eu acho que é nos jogos que a gente vai começar a se acertar, nos vídeos e alguns poucos treinos. E assim as vitórias vão vir e a confiança vai voltar. Acho que é uma questão de erros. Acho que nós todos temos que subir o erro, mas é só você olhar os gols. Erros infantil de posicionamento. De comunicação, no contexto geral. É só você pegar os gols, assim, não eximo de tomar gol, há gols que eu poderia ter defendido, mas também nós temos que olhar que, olha os gols, olha o primeiro gol, o cara estava sozinho no meio da área. Cansa também, né? A gente, Cássio, mas, olha o posicionamento, olha a origem quando a gente toma os gols. A gente tem que melhorar isso. A gente tem um time que é ofensivo, mas para nós melhorarmos, primeiro tem que parar de tomar gol. E pode ter certeza que o cara mais incomodado em tomar o gol, com certeza é eu. Todo jogo que a gente toma gol, que goleiro gosta de tomar gol. Mas a gente tem cometido uns erros fatais e que tem nos frustrado tomar gol, sair atrás, correr, o time ficou retrancado, até buscou empate, depois logo em seguida já tomou um gol. A gente tem cometido muitos erros que não pode acontecer. Obrigada. E como corrigir esses erros? Trabalho, treino. Tem que trabalhar, tem que ver vídeo, repetição, tem que ver o que está errado, falar o que está errado. É um time, você me conta um time. E eu acho que nós temos que melhorar nesse sentido, senão é difícil. Você perder em casa, o jogo que nós precisamos ganhar, agora ficou uma situação bem difícil que temos que ganhar as 4 partidas para buscar a classificação, mas tem que ver o que está errado e nós tentar melhorar. Não, antes de mais, sou super feliz, né, pelo nascimento do meu filho, graças a Deus. Acho que em relação ao jogo, né, ter ficado muitos jogos fora, é óbvio que eu queria dar meu contributo, estar junto também, mas seja a coisa mais importante, não que o futebol não seja importante, né, mas família em primeiro lugar. Agradecer também ao pessoal, Pedrinho, Pedro Júnior, pessoal que me deu autorização para que eu pudesse estar esse momento ao lado da minha família. Então foi muito importante isso para mim. Mas eu acho que em relação ao jogo hoje, acho que é um jogo um pouco mais dos mesmos, né? A gente precisa melhorar, né? A gente sabe disso, a gente sabe da responsabilidade que é representar essa camisa. A gente não pode... Eu sou o primeiro a me incluir, mesmo voltando hoje. Tem que fazer melhor, a gente tem que fazer melhor. Não tem que ficar apontando culpados, o culpado é todo mundo, nós somos um grupo, a gente tem que assumir essa responsabilidade. Não adianta jogar só bem para frente, a gente tem que começar a defender bem, ajudar o Cássio lá atrás, ajudar o Fabrício, ajudar quem está na linha defensiva. Então, assim, acho que é como um todo, não há alguns erros que a gente pode minimizar, mas temos que corrigir eles como coletivo, não podemos apontar o dedo. A gente sabe da responsabilidade que é jogar no Cruzeiro. Acho que a gente tem que começar a sentir a camisa de verdade, né? Especialmente todo mundo que tem entrado de início, os que entram também no segundo tempo, a gente tem que começar a ter mais garra para jogar nesse clube. Esse clube é muito grande, é gigante. A gente tem que começar a encarar essa responsabilidade de minimizar os nossos erros, porque acho que a gente tem que minimizar e a gente, quando minimizar, a gente pode conseguir nossos resultados positivos que a gente tanto deseja, a gente tem trabalhado em cima disso. Melhor das 3 entrevistas, ou melhor resposta de todas que a gente acabou de ouvir, para mim é do Cássio, falando da liberdade absurda dos jogadores adversários dentro da sua área. Poderia ter saído um dos outros. Tem outro ponto para mim, que você ouve as entrevistas, assim, você tem o Cássio falando que está todo mundo desatento.
Você tem o Matheus Pereira falando que não tá todo mundo dando o seu máximo. Tem que sentir a camisa. Tem que sentir a camisa. Tem Então, mais assim, raça. Então assim... A gente vê isso em campo. Né? Mas assim, existe... Quem são as lideranças dentro desse grupo? Quem é o cara que agora tá fechando a porta no vestiário e falando assim, peraí, gente, é isso que nós somos? Porque ninguém é capaz de falar que o Cruzeiro não tem um elenco de jogadores talentosos. Cada um ali na sua função. Pode não ter jogadores de elite em todas as funções, mas tem bons jogadores. E assim, é isso. Assim, beleza, estamos cometendo erros, temos que trabalhar, fala o Cássio. Mas, tá bom, mas no dia a dia? A fala do Cássio, assim, com outras palavras, né, com outro olhar, mas ela vai muito naquilo que o Leonardo Jardim falou, e a gente já destacou aqui sobre competitividade, porque quando o Cássio fala não adianta querer só atacar, tem que defender também, é quase o que o Leonardo Jardim fala quando não adianta ter só jogador bom com nome, tem que ter jogador competitivo. E o Cássio, o Cássio é um caso curioso, porque ele, até pela questão da idade, ele está na fase mais descendente que ele já viveu na sua carreira. O Cássio, ele falhou, e ele mesmo admitiu que ele falhou em alguns gols do Cruzeiro, como na final da Sul-Americana, e outros jogos que ele falhou também. Então ele fica muito exposto. Mas a partir do instante em que o Cruzeiro defensivamente falha como vem falhando, ele fica ainda mais exposto, né? Os 2 gols foram gols de cruzamento, um por baixo e um pelo alto. O primeiro, ele mesmo fala, eu faço a defesa e o cara tá sozinho no rebote. O cara tá absolutamente livre no rebote. Sabe há quantos jogos o Cruzeiro tá sofrendo gols? Seguidos? 14. Pois é. O Cruzeiro não sofreu gol na estreia do Campeonato Mineiro contra o Tombense. Depois sofreu gols em todas as partidas. E é um time de o time titular é um time de estatura mais baixa. Os zagueiros, assim, com o Fabrício, com o Jonathan jogando, sobe. Quando o Wallace tá no time, sobe. Mas hoje não tinha o Wallace. Hoje tava o Lucas Romero e o Mateuzinho. Os atacantes são baixos. É um time de estatura baixa. Então é um time que na bola cruzada... E com o Wallace você ganha altura, mas perde dinâmica pra caramba. Até porque ele não tá jogando nada. Né? Então, assim, é um time que sofre muito em cruzamento, também por estatura. Vamos ouvir o Leonardo Jardim? E o problema não é só a defesa, né? Sim. Porque fica muito dependente em individualidade. Hoje, a todo momento, a gente estava vendo o jogo na redação, era a bola no Dudu. Sim. Para ele tentar o mano a mano. Tá faltando o jogo mais curto, né? Tá faltando um repertório maior de criação também. E hoje, como já disse o Leonardo Bertozzi, o Matheus Pereira, no início do jogo, antes do final da primeira metade do primeiro tempo, deixou o campo. A gente não sabe qual foi a gravidade. Mateuzinho, desculpa. Matheus Henrique. Isso. A gente não sabe a gravidade, parece que foi joelho, né? Não sei se foi pancada, se ele na hora do impacto foi meio esquisito ali, né? Vamos ouvir o Leonardo Jardim. Agora, Fora Esporte, entrevista coletiva do técnico do Cruzeiro. Em primeiro lugar, eu mais do que justificar é assumir, não é? Assumir a derrota como responsável técnico, que essa é a minha função quando a equipa não consegue produzir. Depois, acho que tivemos pessimamente mal em termos defensivos. Sofremos 2 golos onde perdemos claramente os duelos de 1 para 1 com os adversários. Estavam marcados e de repente os adversários ganharam os duelos sobre nós. Ofensivamente não tivemos o impacto que teríamos que ter. Uma equipa como o Cruzeiro tem que ter outro impacto ofensivo, porque chutou 2 ou 3 vezes à baliza do adversário. Claro que tivemos alguma posse, talvez mais do que o adversário, mas isso não é suficiente. E com certeza queremos e teremos a responsabilidade de mostrar outra figura, porque nem esta figura e esta performance é o que o Cruzeiro pretende, não é o que os fãs pretendem e pessoalmente também não é o que eu pretendo com este trabalho. Jardim, o Cruzeiro hoje deixou muito a desejar e durante a semana o Pedro Lourenço ele deu uma entrevista e começam as especulações, enfim, torcedores preocupados com essa entrevista do dono do Cruzeiro, quando ele fala que se arrependeu de algumas contratações, de alguns aspectos. Esse tipo de entrevista influencia ou influenciou no time, para o Cruzeiro hoje ter tido um comportamento
tão ruim dentro de campo? Porque a gente viu que você tentou mudar o esquema, 4-3-3, 4-4-2, enfim, 4-2-4, mas o time do Cruzeiro parecia que o time do Muscuruna jogava muito mais bola que o Cruzeiro, e o Cruzeiro ficou assistindo, parecia que os jogadores, não é nem questão de vontade, mas essa parte anímica do time muito abaixo também. Em primeiro lugar, acho que não podemos fugir a responsabilidades. Eu, pessoalmente, não gosto que a gente fuja a responsabilidades. A gente tem a responsabilidade de perder, tem a responsabilidade de jogar mal. Okay? Essa responsabilidade é nossa e temos que assumi-la. Segunda situação, eu não é a primeira vez que eu trabalho numa SAF, tive 4 ou 5 clubes que eram SAF. O dono do clube ele é o dono do clube, ele pode dizer o que ele pretende, porque é o dono. Com certeza vocês conhecem bem o Pedro, ele é uma pessoa muito frontal e muito genuína. Ele disse simplesmente o que é na alma, mas somos nós, os profissionais, e principalmente dentro de campo, é que temos que mostrar outra postura. Ninguém se vai refugiar nas palavras do Presidente, que, sinceramente, não é essa forma que os profissionais devem mostrar o seu trabalho, o seu valor, é dentro de campo, e mostrar ao contrário, que, afinal, o elenco é muito bom e nós temos grandes jogadores. É dentro de campo que nós temos que mostrar. Por isso, não vale a pena ninguém se esconder, e começando por mim logo, não vou me esconder atrás da entrevista do Presidente. O Presidente disse aquilo que ele na alma, o clube é dele, mas nós profissionais é que temos que mostrar outra postura do Cruzeiro, principalmente dentro de campo. Ô Léo, você já citou em outras entrevistas sobre essa rotatividade, que você queria ver todo o elenco. Teve o período dessa intertemporada, né, vamos chamar assim, esse período sem jogos do Cruzeiro. Você pôde acompanhar um pouco mais os jogadores, agora com os jogos já em sequência. Queria que você avaliasse um pouco do que você fez até aqui, da sua parcela de culpa, se você tem alguma parcela de culpa dentro desse período ruim do Cruzeiro, né? Só uma vitória nesses 8 jogos. Como é que você avalia e se você repensa essa questão da rotatividade, se a ideia é manter uma equipe principal ou você ainda quer trabalhar dessa maneira? A minha responsabilidade é total, nem parcial, é total em relação aos resultados. É neutra em relação à formação de elenco, que eu quando cheguei, chegou um jogador simplesmente só depois de eu chegar. Em relação aos resultados, como já disse, a minha responsabilidade é total, sou eu que coloco os jogadores, com certeza que está-se a falar muito de rotatividade, mas temos apresentado sempre uma equipa com a maioria dos nossos talentos e dos nossos maiores investimentos dentro do campo. Não estou a ver assim grande rotatividade. Hoje tivemos o Marlon que vinha a trabalhar bem e merecia uma oportunidade para jogar. Em relação aos outros jogadores, são jogadores importantes. Eu não comecei com os jogadores da base. Eu comecei com jogadores aqui que ganharam Libertadores, ganharam um campeonato o ano passado, ganharam campeonatos noutros clubes, foram jogadores de referências noutros clubes. Eu não comecei com os Júniors ou com os Sub-20, porque estamos a falar de rotatividade. Quando o Wallace estava, falava-se de rotatividade, mas a equipa anda sempre à volta quase dos mesmos. Estamos a falar de 1 ou 2 peças que podem ter alterado, mas o núcleo principal da equipa tem sido aquela que tem sido apresentada nos jogos. Jardim. Tudo bem, primeira meia hora do Linha de Passe dedicada ao Cruzeiro.